Fala aí pessoal, vamos que vamos para mais um vídeo, Teclas Daniel na área, quinta-feira com as principais informações e notícias do São Paulo. O Tricolor vive um momento maravilhoso, uma série invicta de 8 jogos, 7 vitórias e um empate apenas. E no domingão, o São Paulo vai medir forças com o Palmeiras, que ontem venceu o Fluminense em Barueri, um jogo que teve polêmicas, uma penalidade muito discutida, onde o Fábio saiu ali na bola, né, e praticamente não redou no atacante do Palmeiras e marcaram a penalidade. E sem contar que o Palmeiras deu início ao jogo ali no meio de campo, né, o famoso pontapé inicial, a posse era do Palmeiras, e na volta do intervalo, o Palmeiras de novo teve a bola ali para iniciar o jogo. Inacreditável as coisas que acontecem no futebol, né, e aconteceu com o Palmeiras essa novidade, né? Até então, eu nunca tinha visto isso aqui no futebol brasileiro e aconteceu logo com o Palmeiras. Olho no nosso rival do final de semana, ainda não foi definido a arbitragem para esse jogo, mas precisamos ficar atentos, porque é bem provável que vai apitar ali ou o Candanção, ou o Rafael Claus, ou pode ser que apite ali a Daiane, vai saber, né? Ou a Edna. Então, esses são os nomes aí que devem apitar o clássico contra o Palmeiras, e o São Paulo precisa ficar em cima, ligado nisso aí, porque já fomos prejudicados no ano passado contra o mesmo Palmeiras, rapaziada. Vamos lá então, vamos comentar com vocês sobre a polêmica de ontem também que aconteceu antes do jogo, né? Que o árbitro, eu acabei falando, o Wilton Pereira ontem, que falou que não sendo o Luciano tá bom para ser o jogador de linha ali, para falar com a arbitragem durante o jogo. Mas vale uma correção aqui com vocês, não foi o Wilton Pereira que falou, e sim o Bandeirinha, acho que foi o Bandeirinha que estava ali junto ali, e ele que acabou falando, tá? Então não foi o Wilton Pereira, menos mal, mas mesmo assim o São Paulo precisa acionar o seu jurídico para ir para cima disso aí, porque não pode passar barato, rapaziada. Não pode passar batido uma situação como essa, porque nitidamente você percebe que há uma questão de ficar em cima de um jogador de São Paulo, pelo histórico que ele tem e tal, e isso não pode acontecer, tá? E o São Paulo precisa ir para cima. Eu não deixaria barato, ainda mais um campeonato como o Campeonato Brasileiro, não pode deixar para lá. Falando com vocês sobre... Eu vou trazer aqui os números do São Paulo, dessa série invicta. Vou falar também de uma atitude do Macis muito interessante. Falar também com vocês sobre o Marcos Antônio, o Alisson também e o Jean Francisco. Antes, sabe o like? Estava esquecendo de pedir o like para vocês. Se inscreva no canal também. E, se possível, deixa o hypar também, que fortalece demais o nosso conteúdo. E aqui no YouTube Shop, rapaziada, estou deixando para vocês alguns produtos que eu utilizo, tá? O que eu recomendo para vocês são produtos que eu tenho, que eu utilizo, tá? Ou que eu conheço e tal. E, cara, vale a pena aí, são coisas legais aí que agora tem essa ferramenta aqui no YouTube, tá? Bom, a série invicta do São Paulo tá o seguinte aí, total de 8 jogos, 7 vitórias e um empate, nenhuma derrota. O São Paulo com 91,7% de aproveitamento, um total de 14 gols marcados e 5 gols sofridos. O São Paulo teve 3 jogos sem sofrer gols, 25 chances criadas, grandes chances criadas, tá? Um total de 7,5 finalizações para marcar gol e um total de 18,4 finalizações para sofrer um gol. Total de posse, no geral, aí 56,3%. Então, o São Paulo tendo um aproveitamento muito bom também em posse de bola. Isso é um bom sinal também, que mostra que quanto mais tempo você está com a bola, mais chances você tem de chegar no gol do adversário. Notas aí do SofaScore Brasil, o São Paulo muito bem, rapaziada. Bom, falar sobre o Macis, uma informação que foi levada pelo jornalista Eduardo Afonso, onde o presidente do São Paulo, o Macis, ele cortou benefícios presidenciais visando economia no São Paulo. Ele decidiu abrir mão de benefícios pessoais como cartão corporativo e plano de saúde, onde ele teria direito. Isso mostra que é um gesto político e também de economia no São Paulo, dando o exemplo, né, em contraste com o que acontecia na gestão do Júlio Casares. E, cara, é uma atitude exemplar, ele não precisa do São Paulo, é um cara já bem de vida, tem as suas empresas, tem hotel,
É um cara já estabilizado financeiramente, ele não precisa de nada do São Paulo. Então, só para vocês verem, né, o pouco tempo de São Paulo, o Maciz aqui no São Paulo, esse cara, ele conseguiu transformar tudo de ruim que tinha em tão pouco tempo em coisas melhores e boas no São Paulo. E você vê o reflexo também dentro de campo, o São Paulo muito bem. Então, uma gestão séria, uma gestão que não envolve muitos conselheiros, porque foram arrancados os conselheiros que tinham cargos no São Paulo. E você coloca profissionais da área, você vê que o negócio de fato é diferente. Você vê que os jogadores também se incomodavam com esse negócio do Casares todo dia estar indo lá no CT, tirando foto com o jogador. É inacreditável, cara. O cara não tinha personalidade de presidente, o cara não tinha um perfil, aliás, de presidente, tá? Então, o Maciz, cara, dando show até aqui, indo muito bem, uma pena que ele não tenha a intenção de continuar. Como vocês sabem, e todo mundo já estava ligado, que o São Paulo atrasava salários aos jogadores, não somente a jogadores do São Paulo, mas também com outros profissionais do clube, tá? Então, era um incômodo interno que existia, e a primeira medida da gestão do Maciz, pessoal, foi reduzir custos para evitar esses atrasos no futebol. Então, uma atitude maravilhosa. Como eu já disse para vocês outras vezes também, o Casares, na gestão dele, ele triplicou o número de funcionários que tem no São Paulo hoje, comparando com a gestão que era do Leco, que também era horrorosa. Então, era muita coisa indevida no São Paulo, desnecessária. E o detalhe, que eu sempre falava aqui também para vocês, os funcionários do São Paulo, em várias áreas, não ganhavam pouco, não ganham pouco. Eles sempre foram bem valorizados, né, na questão de salários. O Casares meio que esbanjava isso. Não era só para jogador, mas também para outras áreas. Se você pega a situação do Márcio Carlomagno, ele saiu do São Paulo e teve uma rescisão de R$ 500 mil, irmão. Quanto que esse cara não ganhava no São Paulo? E o São Paulo queria enxugar mais, queria demitir mais pessoas, mas tem questão de multa, que é muito alta e não consegue fazer isso. Daí vai empurrando um pouco com a barriga, tá? Então o Maciz, nesse pouco tempo, cara, tá fazendo o que precisa ser feito, tá? Além também que ele vai continuar ajudando, né, nas investigações internas, promete que vai ir a fundo até o fim, tá? Então, uma questão aí muito importante aí do Maciz. Antes, nas outras gestões, era tudo colocado por baixo do tapete. Infelizmente era assim, tá? E sobre o confronto contra a Chapecoense, o São Paulo, essa semana mesmo, tinha até publicado a lista dos próximos jogos e tinha colocado o estádio do Morumbi como o estádio que seria a partida contra a Chape. Mas hoje foi definido que o confronto do dia 12 do mês que vem, rapaziada, será em Campinas, tá? No estádio Brinco de Ouro da Princesa, às 8 horas da noite. O São Paulo levará esse confronto para Campinas, está definido, não será no Morumbi. E ontem, na partida contra o Curitiba, esteve presente um coordenador da CBF, que é o Juan. Ele foi lá para ver o futebol do Marcos Antônio. O camisa 8 do São Paulo, ele é bem avaliado nos bastidores da CBF e ele vive uma expectativa de uma chance aí no time de Ancelotti e pode ser que ele seja aí convocado na próxima lista aí de convocados da seleção brasileira. Eu tô achando que ele vai acabar sendo convocado. Você vê até a mídia também enaltecendo o Marcos Antônio, né? Então ele tem grandes chances aí de ser convocado, tá, pessoal? E sobre o Alisson, ontem faltou um detalhe para ele estar relacionado pela primeira vez, rapaziada. Uma virose tirou o Alisson do confronto de ontem contra o Curitiba. A intenção do São Paulo era relacionar o jogador para essa partida fora de casa, sem a presença, né, total da torcida do São Paulo, para aos poucos ganhar oportunidade e voltar a ser aceito pela torcida do São Paulo. Então o Alisson meio que está integrado já ao elenco do São Paulo, já treina com um grupo normalmente, tá? E por conta de uma virose, e a princípio ele já está bem, tá? E pode até ser que ele pinte como novidade no confronto contra o Palmeiras no banco de reservas. Então, para quem não queria vê-lo de volta, ele está muito próximo de retornar, e ontem, por uma questão de
virose aí que ele teve, ele ficou fora desse duelo, tá, pessoal? Mas, cara, o São Paulo vai tentar resgatar o cara, né? O dever da instituição, de fato, é esse, tá? Mas vai depender muito do jogador, como que ele vai desempenhar, como que ele vai jogar, porque a torcida vai ser pouca ideia, não vai ter paciência não, tá? Mas eu não relacionaria ele para o jogo contra o Palmeiras, tá? Para esse jogo, não. A não ser que o grupo lá entende que é uma boa ter ele lá e tal, não tem nenhum problema. Mas eu acho que o elenco do São Paulo tá fechado ali, né, mano? Não sei se pode dar algum conflito, mas eu acho que não. O elenco do São Paulo, todos ali gostam do Alisson, abraço o cara e tal. Eu acho que nessa questão de elenco não teria problema, tá? Mas eu acho que tem jogadores à frente do Alisson e tiraria espaço de outro jogador, tá? Ontem era uma questão que estava poupando o time, né? Tinha desfalques, era uma questão até beleza de colocar. Mas no jogo contra o Palmeiras eu não vejo nenhum sentido relacioná-lo, tá? E o Rian Francisco está voltando, hein, rapaziada? Eu tinha comentado com vocês diversas vezes que o Rian ele voltaria no fim do Paulistão. E uma informação surgiu também nesses últimos dias de que ele voltaria somente em junho para julho. Mas o São Paulo informou aí que o jogador recebeu alta da fisioterapia e iniciou todo o processo de transição com a preparação física do clube, tá? E na tarde de ontem, ele fez exercícios específicos no gramado, tendo aí que é uma boa etapa já iniciando, né, para ele poder voltar a atuar e ajudar o São Paulo. André Silva já 100% recuperado, pode ser que esteja relacionado contra o Palmeiras, ainda é uma dúvida, mas o São Paulo conseguindo recuperar jogadores e não tendo mais problemas, né, de frequência de lesões, é uma boa notícia isso, e o Rian certamente aí vai ser um jogador que podemos criar grandes expectativas. Bom, pessoal, essas são as informações de hoje. Lembrando que hoje tem QG Tricolor lá no canal do QG, esperamos vocês, fechou? Tamo junto, um abração e até a próxima. Valeu, é nóis!